Oi, Lucas. Oi, gente. Oi, Ju. Oi, Giane. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu adicionar o Lucas aqui. Bom, sejam todos bem-vindos a essa live dedicada a esse assunto, né? Que é um assunto muito amplo, muito misterioso. E a gente vai... Eu chamei aqui o Lucas, né, para compartilhar um pouco dos conhecimentos dele da astrologia. E aí a gente vai batendo um papo sobre como que é esse simbolismo da Lua, o que que ela nos traz, quais são esses mistérios que ela nos conta. Então eu vou... Lucas, você pode pedir para participar, para eu poder te incluir aqui? Então vamos aguardando, o Lucas vai entrar. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Simon. Oi, Luísa. Sejam todos bem-vindos. Então, eu convidei aqui o Lucas, que é um astrólogo e antropólogo também, né, terapeuta, acupunturista, para nos, nos introduzir, nos contar um pouquinho sobre essas histórias que estão aí ocultas. E queria, Lucas, que você pudesse se apresentar para as pessoas, para a gente poder começar. Tá. Boa noite a todos. Estão me ouvindo direitinho? Dá para ouvir bem? Oi, Estou te teste. ouvindo bem. Ah, Ouvindo ótimo. bem. Tá. Então, vamos lá, né? Esse tema é muito bom, assim, é um dos temas mais amplos dentro da astrologia, Lua, Sol. Contar um pouquinho sobre mim, rapidinho, para a gente poder começar e aproveitar os minutinhos que a gente tem aqui juntos. Então, igual a Cintia falou, eu me formei na área acadêmica, em ciências sociais, em sociologia, antropologia. Continuei estudando depois do mestrado os povos andinos, na filosofia do Buen Vivir, que tem uma coisa bem lunar nos povos andinos, também interessante. E depois continuei esses trabalhos sempre antes da faculdade, e muito antes, né, com essa parte da astrologia, das terapias, e a gente continua seguindo nesse desvendar constante aí do mundo, né, por todas as áreas. Então, atualmente trabalhando muito como astrólogo, né, principalmente como astrólogo. Oi, Dilene. A Dilene entrou, a Oi, Aline. Aline. Bem-vindo a todos. Olá. A gente começa então, Cíntia? Sim, então, você já terminou de Uhum. se apresentar? Então, a gente é um assunto muito amplo mesmo, é só uma pincelada do que a gente vai dar aqui, né, sobre a Lua.
sobre uma ótica um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir por aí, então não se assustem se a gente falar algo, algo muito estranho, muito diferente, mas a gente se baseia um pouco em alguns autores que trazem um pouco mais da ciência espiritual, né? Então Blavatsky, Alice Bailey, Trigueirinho, e é um pouco dentro dessa visão e na visão da astrologia, que é a especialidade do Lucas, né? Então é isso, não tem nenhuma verdade absoluta, são só algumas ideias que a gente vai trazer no sentido de ampliar um pouco a nossa visão sobre esse assunto e poder com isso contribuir no nosso processo, né? Que essas informações tenham um sentido evolutivo, que com isso a gente possa fazer algo bom com as nossas vidas, no sentido de dar um passo, né? Então, mais ou menos isso. E aí, se o Lucas pudesse, então, começar nos falando um pouco sobre esse simbolismo, como é esse simbolismo da Lua, o que ela nos traz. Tá. Eu vou começar com algo bem amplo e depois eu vou para uma coisa mais concreta. Vamos tentar fazer esse movimento, né? Igual as filosofias antigas e os chineses gostam de fazer, né? Os povos orientais. A gente começa pelo mais alto, depois vai reduzindo, depois volta com uma nova compreensão. Então, a Lua, ela é muito, muito importante para nós. Primeiro, como dentro da astrologia, para todo mundo que nasceu ali com o Sol em Câncer, né, que a gente fala, a pessoa de Câncer, ou todo mundo que tem muita ativação, para quem já fez o mapa, de um setor do mapa que chama Casa 4 ou Fundo do Céu, ou pessoas que têm muita ativação da Lua no mapa, todos esses temas que a gente vai conversar hoje são muito relevantes, sabe? Porque isso diz respeito a um processo que a pessoa vive mesmo, né? Então, do ponto de vista bem astrológico, a Lua ela é muito significativa para a gente se entender como ser humano, entender os processos que a gente vai passar durante a vida, e entender as nossas necessidades, as nossas raízes, entender aquilo que nos influencia, entender o que a gente busca, e ela também, dentro desse conhecimento mais profundo da astrologia, que é o tibetano, que é onde a gente se baseia e chama de astrologia da alma, ela compõe a Lua junto com o Câncer, o nosso processo da gente conseguir sair de uma consciência quando a gente está muito preso ou a gente se sente muito influenciado pelos valores culturais, que a gente chama de consciência de massa, né? Então a Lua, ela faz parte desse portal da gente conseguir sair dessa consciência de massa, e também ela faz parte, assim como a premissa espiritual, né, ou filosófica nos diz, o primeiro e o último passo sempre são o mesmo, né? Então Deus é o começo e o fim das coisas. Existe um processo nisso, sabe, psicológico também. Sempre quando a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, ou a gente dá um primeiro passo, a gente vai refazer esse passo depois, sempre. Em outros processos, de outra forma, mas sempre faz. Então a Lua nos tira da consciência de massa, ela faz, ou nos prende, né, nesse processo, e ela também nos indica o último passo que a gente vai dar, que é quando a gente começa a ficar realmente muito desperto no processo, sabe? Quando a gente realmente fica muito consciente. E então ela vai conseguir retratar isso, sabe? O simbolismo da Lua, de Câncer. Então vamos lá como é que essa história é feita, né? Como é que a gente sai dessa consciência de massa, o que essa Lua está nos dizendo, sabe? O que é estar mais autoconsciente, né? O que é a gente viver essa energia feminina que a Lua indica, o que a gente viver isso. Vamos tentar fazer da live essa conversa que nos ajude a compreender esse processo todo. Então vamos lá, qual que é o simbolismo da Lua, né? A Lua, ela dentro da astrologia, vamos tentar, né, dar um enfoque aqui, depois a Cíntia traz mais elementos, mas dentro desse processo da compreensão da astrologia, a Lua, ela representa muitas coisas, é super amplo, desde a nossa mãe, a mãe mesmo, então você vê as características da mãe ali na Lua, representa todas as nossas necessidades, por exemplo, aquilo, onde que a gente se sente confortável, ou onde que a gente não se sente confortável. Ela representa os líquidos do nosso corpo,
do nosso aparelho, nossos olhos, por exemplo, quando no nosso aparelho, nas glândulas lacrimais, ela representa nosso sistema linfático, ela representa nosso estômago, que tem líquido lá dentro, né, inclusive. Está sempre ligada muito às águas, né? Ela está completamente ligada às águas, e a gente vai entrar nisso também, é bem importante. E ela rege, então, também a nossa receptividade, né? A característica da água e da terra é serem receptivas. E a água é muito receptiva, então a lua também rege o tanto que a gente fica impressionado com as coisas, né? Aquilo que nos afeta muito, a lua rege isso. Está muito E assim ligado como ao plano emocional também, né, Lucas? ao plano emocional, por isso da gente ficar impressionável, né? Ou da gente conseguir aprender o que acontece fora de nós. E essa lua está ela está vivendo esse papel, né? Quando a gente fala a lua, enquanto nós vivendo esse papel, né? A lua em nós. E ela fora de nós também faz isso, né? Rege as águas, rege o movimento das marés, e dentro de nós é esse processo, ou esse portal que vai movimentando as emoções, ou movimentando a nosso contato com o mundo da forma, ou o mundo das sensações. Então, tudo que gera sensação, que a gente consegue aprender, isso é um processo lunar, esse processo das sensações, e que provém do mundo da forma, do mundo material, que é típico de todos os signos de água e de todos os signos de terra. Agora, pensando aqui a lua como regente de câncer, os cancerianos, né, ou todo mundo que tem muita ativação de câncer no mapa, são muito mais sensíveis, né, às sensações que acontecem. E Muito por mais conta dessa emotivos, né? mais emotivos, né, mais sensíveis mesmo, e muito vinculados também ao que o elemento água faz, que é a memória, né? Então, o elemento água, ele propicia a memória, tanto que os experimentos lá daquele cientista japonês, gravando, né, as moléculas de água, ele congelava as moléculas de água, e a partir de quando elas eram expostas a algumas sensações, e ela mudava, né, a molécula mudava. Isso. Ela mudava porque a água grava amor, ódio, esperança, desesperança, ela grava isso. Então, a Lua, como uma grande força, né, que organiza esse mundo das águas, ela demonstra isso também, que existe uma memória. Existe uma memória. Então, essa memória ela é acessada, ou ela dá forma, né, ela faz parte da forma material, da matéria. E isso a gente consegue acessar também através da Lua. E a Lua também tem aquele próprio símbolo que a gente usa na astrologia, né, que é uma meia-lua. Ela é bem significativo também, porque o círculo completo seria o homem integral, né, a gente como um ser integral, completo, pleno. E aquele meio círculo quer dizer que a gente está pela, vamos dizer assim, a metade, né, metade de nós. Então a Lua tem essa representação dela estar indicando um aspecto nosso, que tem a ver tanto com a forma material, com o mundo material, ou seja, metade de nós é matéria, como também é o aspecto intuitivo, quando esse mundo material deixa de ter tanta influência em nós, por exemplo, através das sensações, né, da busca de sensações. Quando isso vai diminuindo, a gente vai tendo mais acesso ao mundo intuitivo, que aí vai entrar um outro planeta que chama Netuno, que também é um grande, que atua junto com a Lua. E ela rege outro feminino, né, que são os seios, por exemplo, né, a saúde dos seios, ela rege a saúde do útero, a saúde da menstruação, né, dos processos menstruais todos. A lua física lá no céu rege isso, porque ela, a partir dos trânsitos da lua, do movimento da lua, né, cheia, crescente, minguante, nova, ela rege a disponibilidade que a mulher vai ter para gestar um filho, por exemplo, né? Então, em determinadas épocas de trânsitos lunares, a pessoa não consegue engravidar. Em outras épocas, ela consegue. Isso já foi muito conhecido da humanidade, né? Hoje em dia, menos conhecido, mas isso existe, né? É real, a Lua está regendo isso. E a Lua dentro de nós rege todas as formas, todos os tipos de materialização. Por isso ela rege o útero, que é vamos dizer, o palácio onde é criado a forma do ser humano. E na antroposofia também se fala isso, né? Que a gente passa pela Lua para encarnar.
Então a gente vem passando por todos os planetas e no final passa pela Lua que dá a forma e aí a gente encarna. Sim. É muito bonito isso, porque a roda astrológica, ela representa essa lua, ou o signo de Câncer, onde a lua é a regente, como esse movimento final da concepção do ser humano. Então, em Áries, que é o primeiro signo, existe o impulso verdadeiro de Deus para que algo seja criado. Então, o impulso inicial vem em Áries. Em Touro, esse impulso, ele toma uma forma que vai estabilizar esse impulso. Em Gêmeos, ele fica dual. Então, a gente consegue ver o que está acontecendo, um através do outro. Então, Deus tem um pensamento, esse pensamento toma uma materialização, né, sutil ainda, mas uma materialização, e depois ele toma uma divisão, para que a matéria possa se enxergar como um espelho. E só em Câncer, que é o quarto signo, que é o 4, é o número da matéria, né, o quadrado, onde a matéria pode realmente tomar forma, aí a gente consegue viver a vida material como o ser humano é, que aí a Lua, então, coordena esse processo da gente tomar uma forma material, que a gente fala, por exemplo, em termos bíblicos, que é quando Deus soprou, que é essa intenção de Deus de soprar, é Áries, soprou nas narinas do ser humano, o espírito, né? Ele sopra o espírito nas narinas. Então, o ser humano é touro. Então, quando ele sopra nas narinas do ser humano, aí o ser humano pode tomar vida. Esse tomar vida faz parte do trânsito entre a vida material, que é dual, que é a própria natureza de Gêmeos, com o nascer verdadeiro que acontece em Câncer. Então, esse sopro da vida, né, também é uma representação desse caminho de Áries até Câncer. E esse 4, né, que é o que a gente encontra, inclusive a gente fala que a Lua tem 4 fases, né, isso é tudo muito simbólico, assim, porque o 4 é o símbolo da matéria, que é o símbolo da Lua, que é onde a gente vive as sensações mesmo, as impressões, né, tudo aquilo que a gente sente mesmo. Acho que isso é um pouco do simbolismo, né, depois a gente pode aplicar isso, mas para o final a gente vai tentar aplicar isso numa compreensão, né, do Sim, mapa. tem também um forte simbolismo assim da Lua como feminino, né, como o Yin, e o Sol como o princípio masculino, o Yang, né, o primeiro impulso, né, de criação, a gente geralmente associa essa energia solar e a Lua como essa energia que estabiliza a criação, como você disse, que dá a forma, né? Então, a Lua mais associada ao Yin e o Sol mais associado ao Yang. Então, a gente vê até, assim, um pouco em alguns simbolismos, mesmo no cristianismo, né? O Sol como essa energia crística e a Lua como a energia feminina da mãe, né? Então, tem até algumas representações que Maria aparece com a Lua sob seus pés, né? Então, essa imagem da Lua sempre muito associada a essa energia feminina, né? Então, o mundo material ele tem essas leis, né, que regem essa criação e parece que a energia feminina então é a que toma conta dessas leis, a gente poderia dizer dessa forma, assim, né? As leis da matéria. Toda a lei da matéria, que é o que a gente vive aqui, né, hoje em dia. A gente é feito de carne e osso, né, a gente vive num mundo material. Então, a Lua, como regente desse mundo material, ou mundo das formas, vamos dizer assim, tudo aquilo que tem forma, ela vai carregar, ou vamos dizer assim, ela é a portadora das chaves desse mundo material. Então, se a gente quer criar algo, ou se a gente quer co-criar com a vida, a gente precisa estar em harmonia ou compreender essa natureza lunar. Então, a gente nunca vai ser verdadeiramente criativo se a gente não está em harmonia tanto com o Sol, que é o princípio criador, quanto com a Lua, que ela rege as leis da criação no mundo das formas. Como é que se dá isso na prática, né? Por exemplo, uma coisa muito prática que acontece é a gente conseguir compreender essa natureza das formas. Como que a Lua atua? A Lua que está
como um satélite, né, vamos dizer assim, a Lua como um planeta, um luminar que está ali no céu. Ela atua de forma cíclica, isso é uma primeira característica muito visível da Lua. Ela tem etapas de desenvolvimento, ela tem ciclos, e esses ciclos são completamente rítmicos, então ela tem um ritmo e ela tem um ciclo. Quando está isso tudo alinhado, um ritmo com um ciclo, a gente tem esse movimento da Lua, né, essas etapas que a Lua faz, e o corpo feminino, quem nasceu, né, num corpo feminino, consegue sentir isso muito claramente. Então, a mudança de humor, a mudança de temperamento, a disposição física, né, as disposições fisiológicas, tudo isso é vivido, sentido por quem está num corpo feminino, assim como a Lua vive. E para a gente conseguir entrar nessa natureza lunar, né, ou a gente conseguir manifestar o nosso lado feminino enquanto essa forma, dar forma ao que nos cabe nessa vida, ou assumir aquilo que nos cabe nessa vida, a gente então precisaria estar em harmonia com essa lua. Ou, em outras palavras, estar vivendo uma vida que seja ritmada, que a gente tenha ritmo para fazer as coisas e que a gente tenha uma natureza cíclica, que a gente obedeça às leis de cada momento. Então, quando é o momento de falar, quando é o momento de não falar, quando é o momento da ação, quando é o momento de não agir, quando é a hora de fazer alguma coisa para fora e fazer alguma coisa para dentro. Essa natureza cíclica, que é a alteração entre lua cheia e lua nova, por exemplo, ou quando ela está crescendo e quando ela está minguando, onde está a minha energia a cada momento? Ter consciência desse processo é uma das formas da gente entrar nesse mundo lunar. E a gente vai falar por que é tão importante entrar no mundo lunar. E a outra forma, além dessa natureza cíclica, é a gente ter ritmo, né? Então a Lua ela tem um ritmo perfeito, que ela vai acompanhando o movimento sempre. Em 28 dias ela vai viver o ciclo dela, sempre. Então a gente consegue prever o que vai acontecer, porque ela é completamente ritmada. Então ela coloca um ritmo de acordar, de levantar, coloca o ritmo dela para executar as tarefas, executar os seus movimentos, e por mais que ela tenha essa natureza em nós, por exemplo, a gente pode falar assim, a pessoa muito lunar, ela é muito desorganizada. Isso acontece mesmo, pessoas de câncer, por exemplo, tendem a ser mais desorganizadas, porque ela não está em harmonia com aquilo que ela veio aprender nessa vida, o que veio se manifestar, que é a natureza lunar dela. Então, colocar ritmo na vida nos dá acesso a esse mundo das formas. Então, eu ganho a chave, né, para entrar nesse mundo das formas, ou poder criar no mundo das formas, quando eu trato as coisas de forma cíclica, ou seja, eu obedeço os ciclos da vida, os ciclos do dia, os ciclos que eu vivo durante o ano, durante o mês, durante a semana, eu obedeço que está em harmonia com a natureza, está em harmonia com o grupo que eu participo, seja a minha família, seja a minha empresa, seja a minha cidade, meu país, né, ou a humanidade, ou toda a criação, depende do estado de consciência que a gente está, e eu obedeço também os ciclos do meu ser, né, como é que eu estou vivendo. Então, para conseguir fazer esse movimento, eu preciso de ritmo, porque senão eu não consigo viver os ciclos. Sim, e geralmente a gente tem uma tendência a não gostar muito de viver os ritmos, né? Eu queria saber se meu som tá melhor. Falaram que meu som tá baixo, eu tirei o fone. Se alguém puder me dar um retorno, se melhorou o som. Aqui para mim tá bem. Bem? Tá. Uhum. A gente tem uma tendência a não gostar muito de viver os ritmos. A gente acha que uma rotina, por exemplo, é algo chato, né? A gente acha que tem que ser livre e fazer as coisas no meu horário, mas é justamente a gente vai contra uma lei que é dos ciclos, né? Então, essa lei dos ciclos é encontrar em cada etapa, cada momento a sua beleza, né? Como as estações, cada estação tem a sua beleza, tem as suas características, né? Tá baixo ainda. Eu vou colocar o fone aqui, tentar falar mais perto do fone. Vamos ver. Melhor assim?
E é tão interessante essa coisa da Lua, porque tá dando para ouvir lá, tá legal. Porque a Lua, ela e essa natureza cíclica e rítmica, ela precisa, ela não é que ela resguarda o nosso inconsciente. Então a gente vai falar que na Lua ou na própria água, vamos dizer assim, ela está resguardada a nossa história. Então a história do planeta está muito vinculado com a história da Lua. O que a gente vive como humanidade está muito vinculado com a história desse astro que a gente chama de Lua, e é tão interessante que o tema do inconsciente, ele é um tema que chamou atenção aí desde que a psicologia surgiu, né, ou desde que a psicologia humana, na forma de mitos, de lendas, de parábolas, em todas as sociedades surgiram, a gente está buscando entender essa história, e esse inconsciente do ser humano, que é uma coisa difícil de desvendar. Por que a gente age de determinada forma? Por que eu reajo de uma forma? Ou por que aquele tipo de vida, mesmo eu não concordando, às vezes eu ainda reproduzo, né? O que é isso no meu inconsciente que me leva a ter sensações, ou desejos, ou pensamentos que estão em desacordo com a minha mente, ou estão em desacordo com os meus valores? Por que tem esse inconsciente, né? Por que eu sinto essas vontades? Isso é um tema, sabe? Muito importante. Está dentro da Lua isso. Agora, para a gente compreender esse tema e compreender a história desse astro, que é um mistério mesmo, viu? É um mistério até dentro da ciência espiritual. A gente precisaria primeiro viver esses dois aspectos, que a Lua como astro ali está vivendo, que é essa natureza rítmica e essa natureza cíclica. Aprender a lidar com esses dois lados, porque isso vai nos propiciar que a gente possa entrar nesse mundo que é o mundo do inconsciente. Então é muito interessante, assim, dentro dessa reflexão astrológica, a gente pensar que enquanto a gente não assumir a vida no sentido oposto a Câncer, né? Quem que está oposto a Câncer é Capricórnio. Capricórnio é o signo da pessoa que tem responsabilidade. Ou, dentro da ciência espiritual, é o signo do discípulo, da pessoa que realmente está comprometida com uma vida para fazer pelo bem de todos, vamos dizer assim. Então, quem é responsável, ele é o que equilibra o signo de Câncer, a pessoa realmente assumir uma responsabilidade sobre a vida. E ter discernimento, né? Essa responsabilidade vai dando a ele o dom do discernimento. Então, isso equilibra a natureza e nos possibilita entrar nesse mundo da Lua. Então, ter responsabilidade, ou assumir responsabilidade sobre a vida, é assumir que a vida necessita de várias etapas. Então, a gente vai vivendo essas etapas e a gente vai colocando ritmo na nossa vida, disciplina na nossa vida. E essa disciplina vai nos possibilitando ter acesso a esse conteúdo inconsciente. Então seria muito perigoso nessa linguagem astrológica a gente fazer duas coisas. A primeira coisa seria ficar futricando, né, vamos dizer assim, em linguagem comum, o nosso mundo inconsciente. Ficar futricando no sentido de ficar criando histórias sobre vidas passadas, por exemplo, né, ou ficar mexendo muito no que aconteceu na nossa, por exemplo, na nossa infância ou durante a gestação, se eu não tenho uma personalidade que consegue lidar com a vida rítmica ou com a vida cíclica, que eu não consigo assumir responsabilidade sobre o que deve ser feito a cada momento. Se eu não tenho isso estável dentro de mim, seria um pouco perigoso ficar lidando com esses temas do passado, vamos dizer assim, ou esses temas que alguns setores da psicologia ficam entrando muito e a pessoa acaba não conseguindo lidar com aquilo que ela sente, né? A Lua, esse simbolismo da Lua vai nos dizer que o mais importante num primeiro momento é a gente conseguir estabilizar essa experiência de ter ciclicidade, né, e ter ritmo. Isso ajuda bastante. E outra coisa que a gente pode dizer, por exemplo, é a gente ficar... isso que a Lua estimula em nós, né, que é esse romantismo, vamos dizer assim, as pessoas ficam olhando a Lua, ficam deslumbradas pela Lua, né, fazem várias coisas para a Lua, e ela fica presa nesse processo do amor romântico, vamos dizer assim, e ela não consegue entrar naquilo que a Lua está escondendo, vamos dizer. O que a Lua esconde? Ela esconde, em termos de astrologia da alma, ela esconde Netuno. Então, a Lua, ela tampa esse Netuno. O que é o Netuno? Netuno é o deus dos mares, ou seja, ele é a vastidão, é aquilo que é muito mais amplo do que a gente consegue conceber e perceber. É o mistério da vida.
Então a Lua, ela tampa esse mundo misterioso, porque a gente não conseguiria lidar com tantas sensações. E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente está muito sensível, ou quando a gente está, por exemplo, num estado muito aberto, com o coração muito aberto, sabe? Ou muito disponível para as pessoas, por exemplo, o coração de uma mãe, que está muito aberto às sensações do filho. Ela perdeu um pouco dessa separação, dessa frieza. Então ela está muito aberta ao coração do filho. Ou pessoas que estão nesse trabalho, né, interno ficam muito abertas às sensações que vêm de fora. Isso é Netuno atuando. Netuno é esse amor sem fronteiras. Então, quando a gente vai perdendo as fronteiras, ou perdendo aquilo que nos separa um dos outros, eu preciso conseguir lidar com esse sentimento. Se meu filho está passando mal, eu não posso ficar chorando ali do lado dele, né? Eu preciso fazer algo que seja responsável para ajudá-lo. E, e nem posso ficar morrendo de sofrimento se acontece alguma coisa com alguém que eu amo. Eu preciso estar junto daquela pessoa de forma consciente. E essa consciência é a consciência da responsabilidade, é a consciência de aprender a lidar com os ciclos da vida, é a consciência de saber que eu preciso ter uma vida organizada, disciplinada, rítmica. Sim. Então eu paro de ter as reações lunares, mas eu consigo lidar com a falta de limites, né? Ou seja, eu tiro um pouco das barreiras que me separam do mundo, mas para fazer isso eu preciso estar nesse movimento. Ou senão eu acabo ficando preso nele, que é quando a gente vira e fala: ah, eu sou assim porque na minha infância meus pais fizeram isso comigo, ou eu tive uma infância assim, assada, né? Ou eu nasci num país com tal cultura, por isso que eu sou assim. Ou seja, eu estou reagindo, né? Eu estou sempre reagindo às coisas. E não estou conseguindo assumir uma verdadeira disciplina nesse processo que vai me ajudar a transformar essas reações que ficam me conduzindo, sejam elas da gestação, da infância, da mãe, do pai, de outra vida, né, do país, do planeta, não sei. Todas essas reações, elas podem ser transmutadas, né, ou transformadas na nossa alquimia interna. Então, essa alquimia interna, qual que é o segundo passo, né, dessa alquimia interna? Não sei se todo mundo está acompanhando, vamos lá, hein? O segundo passo dessa alquimia interna, então, dentro de tudo isso que a gente está falando, como é que eu transmuto, né, esse tanto de conteúdo que vem carregando aí no nosso inconsciente, seja de onde ele vier, não importa, o que a astrologia nos diz sobre isso, né? Como é que eu posso transformar esse processo que às vezes me deixa preso a várias coisas que eu não gostaria de estar preso? Seja, sei lá, o meu jeito grosso de falar com os meus familiares, ou seja, eu ser muito emotiva, né, ou seja, eu não consegui lidar com o mundo das emoções, né? Como que eu supero isso? Ou como que eu trabalho com essa energia lunar de forma positiva? E aqui, então, a astrologia vai dar um direcionamento, que a gente pode tratar de forma ampla, sem usar a linguagem astrológica, que é sair desse processo que a gente chama quando a gente está focado abaixo do diafragma, para o processo quando a gente está focado acima do diafragma. Então a Lua, ela rege, lembra, o útero está abaixo do diafragma, o estômago está abaixo do diafragma. Ela rege esses dois processos. Mas ela rege também todos os líquidos do corpo. Então ela não está presa nesses dois órgãos. Ela é um astro geral, né? Que ela faz parte no nosso processo de integração. Como é que eu saio do baixo para o alto, vamos dizer assim, como é que eu saio do estômago e vou para o coração, né? Como é que eu deixo de sentir aquelas borboletas no estômago quando alguma coisa acontece comigo? Ou fica suando frio, né? Que é aquela coisa da lua também, de ficar transpirando. Ou fico chorando demais quando alguma coisa acontece, seja ela boa ou ruim. Como que eu saio desse processo reativo emocional e vou para um processo realmente de amor inclusivo, que é o coração, ou de uma fala correta, uma fala que traz união e não traz separação, que é o laríngeo, ou de uma percepção correta sobre as coisas, de ver a verdade que está nelas, que seria que o nosso processo do ágina, né, do terceiro olho, ou da compreensão correta da vida. Como que eu consigo subir, então, essas emoções, essas reações para uma ação construtiva? O primeiro processo, vamos dizer assim, que pessoas de natureza muito lunar vão ter que lidar, é como que a gente vai desidentificando das emoções, né? Como é que a gente desidentifica da emoção se ela faz parte de nós? Né? Como é que uma natureza lunar consegue viver isso? Como é que a gente consegue E desidentificar? aí entra um pouco tomar as rédeas, né, dos corpos, né?
Se Inclusive, desidentificar no sentido de estar no controle, não? Desse corpo emocional, desse corpo mental, né? Tem uma imagem muito bonita de Krishna, e ele está segurando uma carruagem com 3 cavalos, né? Então, esses 3 cavalos simbolizam, né, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. E Krishna representa a consciência, né, ou o eu superior. Então, essa imagem de que a consciência está conduzindo os cavalos, né? Os cavalos, eles não levam a consciência conduz. Ela segura, sustenta as rédeas da carruagem, né? e quem que é a É uma Lua imagem nessa? que ilustra um pouco, talvez, esse movimento, né? Sim. A Lua nessa imagem é a carruagem, por exemplo, né? A carruagem é a própria Lua, é a forma, é por onde a consciência consegue transitar no mundo. Então, se a nossa consciência está representada aí por Krishna, como é que ele fica vivo no mundo? Através da carruagem, né? E a carruagem é a própria Lua. É um árduo trabalho. É um árduo trabalho, tá aí. É um árduo trabalho. Mas é possível, né? Ele está aqui para a gente poder viver ou não. A gente pode fazer uma vida por isso que é tão forte esse simbolismo de câncer e da lua. Por isso que as pessoas de câncer são tão emotivas, por exemplo, porque é um trabalho que está sendo feito há muitos éons de tempo, né, pela humanidade. Não é de ontem, nem de antes de ontem. O processo é muito longo. Mas ele está para ser resolvido, né? A gente está numa etapa que inclusive, a gente consegue pensar sobre as emoções. Então a gente conversa um com o outro e fala, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro, né? Então a gente já está numa etapa que a gente consegue lidar com isso. A gente vai olhar o cavalo que a gente está conduzindo e a gente não vai achar que a gente é o cavalo. Quer dizer, muitas vezes a gente vai achar que a gente é o cavalo, né? Que a gente é o que a gente pensa, que a gente é o que a gente sente, que a gente é o que o corpo das vezes, né? Mas a gente está com a possibilidade já de ver que a gente não é o cavalo, né? O cavalo faz parte desse processo da gente estar vivo aqui nessa vida. E a gente realmente é esse ser que está conduzindo, esse Krishna que está conduzindo o cavalo. E as rédeas do cavalo é Capricórnio, né? Um dos símbolos de Capricórnio, da constelação de Capricórnio, é a rédea. Então, essas rédeas do cavalo, assim como Câncer ou a Lua é a própria carruagem, então essas rédeas podem ser vividas, né? A gente pode assumir a responsabilidade sobre a nossa vida e parar de reagir tanto emocionalmente às coisas, né? Não é uma tarefa fácil, mas é possível. Dentro do simbolismo astrológico, isso fica mais claro quando a gente pega um mapa natal, né, o nosso mapa de nascimento, ou o que está acontecendo no céu hoje, porque a gente vê onde que a gente costuma reagir, sabe? O signo que a Lua está. Alguém comentou da Lua em Leão. Então, a Lua em Leão, ela vai te ativar emocionalmente, né, as sensações que o signo de Leão é responsável. Então, o Leão é uma constelação gigante, ela tem 95 estrelas, por exemplo. É uma constelação muito grande. Então, essas 95 estrelas, elas emanam algo muito importante para nós, ou elas representam algo muito importante. Se tem 95 estrelas no céu, falando de Leão, dentro de nós tem 95 processos para a gente entender Leão. Então, uma lua que está filtrando, né, ou que está, vamos dizer, canalizando esse processo em nós, ou esse mundo emocional que está vivendo essa energia leonina, é um caminho, entendeu? Para a gente conseguir compreender. A gente precisa desvendar isso. Como que esse leão, ou que matriz energética que esse leão representa, sabe? Então, é uma pessoa que sente muita insegurança, por exemplo, ou que tem necessidade, né, de colocar acima dos outros para poder se sentir segura. Isso pode ser um dos processos que a pessoa está vivendo, como sofrimento interno. Mas também pode ser o processo porque Leão é o signo do Sol. Então, ela representa a consciência. Então, a pessoa que tem uma lua em Leão, é uma possibilidade dela unir a forma, ou seja, essa vida dela, com a consciência que Leão representa. Então, ela vai lidar com muitas situações na vida dela, por exemplo, que ela vai ter que assumir conscientemente o que está acontecendo. Não vai ser uma simples reação, ela vai ver o que ela está fazendo, né? Ela vai sentir o que ela está fazendo, o que ela está sentindo, e ela vai poder escolher, eu quero continuar com isso ou não. Né, eu quero manter esse padrão ou não. E isso em cada signo tem seu desafio. O desafio de Leão é a autoconsciência. Esse é o grande desafio de Leão, é a autoconsciência. E o desafio da Lua, quando ela está, por exemplo, no signo natal dela, que é Câncer,
É o desafio dela sair da consciência de massa, ela assumir responsabilidade sobre a própria vida. E sair dessa consciência de massa vai abrir a grande porta, né, ou abrir o grande portal para o próximo signo, que é Leão, que é a autoconsciência. Então, compreender onde que a Lua está no nosso mapa parece que é algo muito importante, né? Nos ajuda muito, parece que traz algumas chaves mesmo para a nossa vida, né? No sentido de ter uma clareza melhor sobre os próximos passos, ou saber ter uma clareza sobre os desafios que vão aparecer na nossa vida e como lidar melhor com eles, né? Sim, No é sentido de bem. viver uma vida mais plena, de acordo com o que é a nossa essência, com o nosso potencial, né? Como viver isso da melhor forma, né? É o mapa do tesouro, né? Como eu Eu já acho que a ouvi grande dizer. coisa da Lua, eu acho que é a gente conseguir sair do romantismo no sentido negativo, pejorativo dele, né? Essa coisa emotiva que a gente vive, seja por coisas Uhum. boas ou ruins, e ir para um júbilo verdadeiro, sabe? Eu acho que essa é a maior beleza do movimento, da gente se tornar responsável e assumir a vida de forma como ela está sendo apresentada, sabe? Isso que a gente chama de ciclos. A vida tem ciclos, o nosso movimento tem ciclos. A gente fala que a Lua, ela obedece o ciclo de Sete. O número 7 é um número muito importante para nós, como seres humanos, né, e para esse universo do jeito que a gente conhece ele. A Lua obedece esse ciclo de 7. E a gente vai viver esse ciclo de 7 de várias formas. Por exemplo, os setênios, né, a cada 7 anos a gente está vivendo uma sequência de movimentos internos, psicológicos, fisiológicos, né, de todas as naturezas estão acontecendo em nós. Então a gente perceber, olhar a nossa vida, que ciclo que eu estou agora? O que eu estou vivendo, sabe? O que a vida está me mostrando? Porque uma planta vive isso, um animal vive isso. Por que o ser humano, dessa forma que a gente entende, não vai viver? A coisa que a gente não entende, a gente tem medo de ver que a gente não está sob tanto controle assim das coisas, né? Que a vida material ela tem normas, ela tem leis de funcionamento. E se eu não estou dentro dessas leis, eu vou ter que ser levado. Então a consciência de massa atua me impelindo a ter situações, e geralmente situações de sofrimento. Então, se eu não assumo com responsabilidade, com consciência que a vida segue leis, que ela tem formas de funcionamento e não atuo junto com isso, eu fico submetido às leis maiores, né? Então, vou sendo como arrastado, né, pela maré. Então, eu vou passando os setênios da minha vida, vou passando o dia a dia, sem entender o que está acontecendo comigo. Eu vou reagindo ao que eu aprendi na minha infância, o que eu aprendi na minha cultura, né? Eu vou achando que o problema da minha vida é aquilo que eu vivi lá com meu pai, com a minha mãe, né? Ou aquele amor não correspondido. Eu nunca desenvolvo o que em astrologia a gente chama de Mercúrio. Mercúrio é uma parte da clareza da nossa mente. A gente comunicar as coisas com clareza, entender as coisas com clareza, e não reagir tanto. E aí, quem dirá a gente viver Netuno? Netuno que é a nossa grande sensibilidade, a gente poder ver as coisas em realidade, né? A gente não ter tanta barreira em relação ao outro. Alguém que é muito ferido no coração, sei lá, uma mulher que foi traída, uma mulher que foi abandonada, ou um homem que foi humilhado, né? Então ele se sente muito incapaz de fazer as coisas. Falando enquanto arquétipo aqui, masculino e feminino, né? A pessoa não consegue amar a outra, ou não consegue a lua também é a nossa popularidade, viu? O tanto que a gente consegue se expor para fora. Então, a pessoa que tem muitos traumas, ela não consegue se expor, porque parece que ela não é digna do amor. Parece que o sol, né, ele não vai chegar nela, ela não vai poder nem refletir essa luz solar. Essa matéria ou essa consciência não vai poder refletir a luz que brilha lá no interior dela, a luz do sol, que é todo mundo tem um sol, né? Então, se a gente não sai desse processo de achar que alguma coisa que aconteceu comigo, que me faz ser o que eu sou hoje, e me impossibilita de mudar, se a gente continua preso nisso, a gente fica preso na consciência de massa, e vai viver um processo natural de desenvolvimento, que é esse processo E é muito um doloroso. processo de vitimização, né? Da gente se colocar nesse papel de vítima das circunstâncias, quando na verdade as circunstâncias elas estão nos conduzindo para seria um polimento que a vida vai fazendo com a gente, né? Hoje eu estava lendo uma história
sobre uma flor que nasce do capacho da porta, que é o que a gente usa para limpar o sapato para entrar, né? Então essa flor ela nasce ali na situação, né, menos Favorável. possível, favorável, né? E é assim que a vida faz com a gente, porque a gente nunca vai ter uma condição perfeita, sempre as condições vão ser muito adversas, mas vão ser as condições as melhores possíveis para a gente poder dar os passos. Só que às vezes é difícil de ver isso. Vivendo a situação, a gente se perde na situação e não vê que aí, dentro dessa condição que aparentemente é desfavorável, eu posso encontrar uma chave para realmente dar um passo, né? Que é essa Sim. flor que nasce ali, dentro do capacho da porta. Em termo astrológico, essa história que a Cíntia contou, por exemplo, é um grande triângulo que ajuda muito a gente a entender, dentro da astrologia falando, né? Que é um triângulo entre o signo de Câncer, que é onde a Lua, né, tem a sua residência, o signo de Virgem e o signo de Peixes. Então, e o signo de Aquário, desculpa. Esse grande triângulo entre Virgem, Câncer e Aquário, eles nos mostra como que a gente vai, por exemplo, lidando com essas emoções. Câncer, então, é o processo da gente perceber que o mundo tem forma, e essa forma tem um ritmo e um ciclo. Em Virgem, a gente vai começar a perceber que eu preciso estar ativo no mundo, que eu preciso fazer as coisas, que eu preciso, humildemente, cumprir com o meu dever de cada dia, vamos dizer assim. E isso é a grande porta para uma coisa que a gente vai chamar, num futuro, né, vai caminhando para isso, que é a consciência crística. Então, o primeiro passo para uma consciência crística é a gente fazer aquilo que é necessário, o que está ali nos pedindo naquele momento, e fazer aquilo com muita dedicação e muita perfeição. A gente só conseguiria fazer as coisas com dedicação e perfeição se a gente for humilde. Por isso que a humildade está muito vinculado ao signo de Virgem. A humildade é como a chave para a gente fazer aquilo que é necessário. Então, nenhuma coisa grande, nenhuma coisa pequena, tudo é igual. As pequenas e as grandes tarefas, elas têm a mesma importância. E se a gente consegue fazer isso, a gente vai abrindo essa grande porta que está junto com a Lua, que no caso é o signo de Virgem. E lá em Aquário, se eu consigo viver essa porta de Câncer e de Virgem, eu vou encontrar em Aquário o aspecto da consciência grupal. Então a gente vai conseguir viver realmente uma consciência grupal, segundo esse ensinamento da astrologia da alma, se a gente consegue viver essas etapas, que a primeira é lidar com a natureza cíclica e rítmica da vida, ou seja, ir subindo as emoções para o coração e saindo do estômago, ou das reatividades, né, que o estômago gera, das lágrimas, né, tudo mais, da suar frio quando a gente está em situações perigosas, vamos Dos dizer assim. instintos, né? Dos instintos, das nossas reações. Então a gente vai saindo disso, depois em Virgem, como parte desse mesmo processo, a gente vai humildemente fazendo o que é necessário a cada dia, e vai servindo, vai unindo, né, as coisas, vai realmente ajudando a fazer o que a vida apresenta. Seja lavar um prato, seja acolher alguém, seja cumprir meu dever no trabalho, meu dever em casa, seja cumprir meu dever para eu estar limpo. Então, Virgem tem muito a ver com uma boa alimentação, cuidar do meu corpo físico também, cuidar do meu corpo mental, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu procuro, e servindo, ajudando a deixar as coisas todas mais unidas, mais organizadas. E depois isso vai também junto me acessando essa consciência de Aquário, que é uma consciência grupal, que é uma coisa que a gente realmente está para descobrir ainda, né? Por isso que a gente fala que está chegando a era de Aquário. Então, Aquário é um ponto novo, né? Dentro dos grandes ciclos que a humanidade tem vivido, a constelação que está entrando nesses grandes ciclos, para nós, né, a gente fala nessa raça atual que a gente está vivendo, ou nesse momento histórico que a gente está vivendo, é Aquário. Então, Aquário vai trazer essa possibilidade da gente pensar de forma mais unida mesmo. Então, da gente não ter tanta separação, sabe? Esses dias, conversando aqui em casa com um tio meu, ele falou assim, mas é muito bom, porque a diferença que nos ajuda a avançar.
E a era de Aquário vem um pouco para superar isso. Essa coisa da luta, né, com os opostos é muito lunar isso, lutar com aquilo que é muito a natureza da matéria, ou que a gente chama de quarto raio. Então a gente fica brigando para se desenvolver, sabe? A gente fica numa eterna luta com aquilo que é diferente. Então tem homem, tem mulher, tem claro, tem escuro, eu gostei, eu não gostei. E Aquário vai trazer uma outra perspectiva, que o que mais acrescenta para nós não é a oposição, o que mais acrescenta para nós é a unidade. Então, a grande busca da síntese, da gente ter um pensamento mais sintético, que consegue unir, que consegue ver o quadro geral, que consegue pensar junto com outros, né? Que consegue atuar junto com outros. Isso a gente pode treinar mesmo, viu? Treinar no dia a dia, assim, no nosso emprego, na nossa família, treinar no sentido de tentar ter uma síntese das situações, observar as coisas não como sendo uma briga, uma eterna briga entre pontos de vista diferentes, mas tentar ver a coisa como um quadro geral. Isso a gente afasta um pouquinho da situação e vê os vários pontos que compõem aquele quadro, vê as cores, vê a forma que o artista está pintando, sabe? E vai observando mais isso para nos ajudar a entrar nessa consciência mais ampla ou nessa consciência mais grupal. É um outro processo, né, de lidar com essa lua. E todos esses três signos, eles são regidos, tanto pela Câncer pela lua, escondendo, né, Netuno, e todos esses dois signos, né, Virgem e Aquário, também são regidos por Netuno, não na astrologia convencional, tá? Se alguém é astrólogo aqui vai brigar comigo, mas nessa perspectiva mais da alma, nessa perspectiva do caminho evolutivo, né, no caminho que nos deixa mais próximos de um ser humano integral. Então, nessa perspectiva, esses três signos, eles são regidos pelo mesmo planeta, que é Netuno, que tira as fronteiras, né, que nos aproxima de algo mais amplo. Sim. E falando de algo mais amplo, como que é isso da história da Lua, né? Qual que é a história da Lua? O que que ela... Eu acho que a história da Lua é um pouco a nossa história também, né? Então, não dentro da nossa ciência convencional, né? Que pensando dentro da ciência esotérica, espiritual, né? Onde as fontes não podem ser comprovadas com essas ferramentas que a gente tem, mas disse, né? Ou relata-se que verdadeiramente a Lua, ela faz parte de um processo que o planeta Terra também faz parte. Então, antes da Lua existir, a Terra e a Lua eram o mesmo planeta, né? A origem dos dois é comum. Só que no processo houve divisões. Então, o planeta Terra e a Lua foram divididos. A Lua, como consciência, aqui a gente está pensando que os planetas também são consciência, ela abarca uma parte que não foi resolvida da humanidade, né? Então, a Lua, ela não conseguiu, como planeta, vamos dizer assim, viver um processo que seja um processo de crescimento. É como se tivesse dado errado, né? Então, assim, é como se a humanidade se matasse agora com uma bomba atômica, por exemplo, entendeu? A consciência humana não conseguiu se resolver. Nós, como seres humanos, ou como parte da consciência do planeta, a gente não conseguiu se resolver. A Lua viveu um processo parecido, que a gente não sabe qual é exatamente, mas ela não conseguiu se resolver. O que a gente sabe, tem indícios, é que isso tem a ver com o mundo das emoções, ou o mundo da forma, com tudo aquilo que é atávico em nós, que nos leva para aquilo que é mais primitivo, que é aquilo que é reativo. Então a Lua não conseguiu lidar com isso. Então teve guerras, teve alguma coisa nesse sentido que fez ela precisar perder a sua vitalidade, né? Então a Lua é como um planeta morto, que não tem vida, e transferiu toda a sua vida para o planeta Terra. O que isso quer dizer? Que todos nós temos na nossa história, inclusive no nosso corpo, né, nas células do nosso corpo, esse mundo reativo, emocional, esse atavismo que nos prende a essas sensações, essa busca constante de sensações, nos prende à história, né? Por isso que a gente fica muito preso ao que aconteceu, inclusive o que aconteceu ontem, né, o que aconteceu na minha infância, esse mundo de buscar os prazeres, por exemplo, né, que é uma forma de sensação, seja prazer físico, emocional, mental, não importa aqui. A gente fica muito preso. Entendi. Por isso que a Lua influencia tanto a Terra, então, né? Porque a Lua fazia parte do planeta em algum momento. Então todos nós, nessa perspectiva, somos lunares, né? Todo mundo tem uma história com a Lua.
Então faz parte da nossa história esse astro, que agora já está em outro momento, viu? Agora ele está no momento de redenção, nesse ponto de vista. Então, a Lua, ela abarca seres de várias partes desse universo, que estão ali para nos ajudar, né, de verdade. Então, existe um processo de redenção acontecendo com a Lua, e existe um processo de redenção acontecendo com o ser humano, né? Então, hoje a gente consegue conversar dessas coisas. A gente consegue olhar para essa natureza instintiva. Se for lua cheia, eu não preciso ir lá e querer satisfazer uma necessidade sexual minha, porque meus hormônios estão à flor da pele, entendeu? Hoje em dia a gente não precisa fazer isso. Alguns séculos atrás, talvez não tivesse escolha, a pessoa ficasse presa às emoções, às sensações dela. Hoje em dia a gente consegue direcionar isso, né? Direcionar um pouco. Mas o desafio está aí, né? Como parte de uma história cósmica mesmo, né? Não é simples, né? Por isso que não é fácil. Claro, Por isso, a Tatiana falou ali, ó, explica um pouco o fascínio que temos por ela. É esse o fascínio. É o claro. fascínio com as sensações, entendeu? A gente tem muito fascínio com o mundo da forma. Tudo que é bonito, que é belo, sabe? A gente tem muito fascínio com isso. E não tá errado, não tem nada de errado nisso, faz parte. Mas a gente precisa deixar que essa luz penetre. A luz da consciência penetre na beleza. A luz da consciência profunda mesmo, né? Vou salvar, Thaís. São Porque senão fica como muitas influências, né? Algo muito, muito profundo que está aí há muito tempo, né? tá aí há muito tempo. Não é fácil lidar com esse mundo reativo, não, viu? Não é fácil, não. A gente precisa estar muito consciente, assim, trabalhar com a energia, com a rédea, tomar a rédea mesmo da vida. Porque senão a gente é Sim, é levado. a água, né? É a água que está presente nos nossos corpos. Então a gente vai sentir essa influência no nosso nível celular, na gente, né? Essa influência tão forte. Já que a Em lua tudo. rege as águas, né? Então é, E é muito bonito isso, assim, porque é um desafio a gente lidar com isso no sentido de transformar, né? De levar isso, elevar toda essa energia mesmo, né? e vai elevar a energia porque a água é tão receptiva que então a gente pode receber ajuda de fora. Essa é um mistério, sabe? E é um mistério que eu acho que vale a pena colocar aqui para a gente refletir sobre ele. Porque como a água é muito receptiva, tudo que a gente põe na água, ela recebe, ela se adapta a tudo, né? Por que o ser humano no planeta Terra tem que nascer com 70%, 80% do corpo dele de água? Será que não é porque a gente precisa de ajuda de fora? Será que não tem alguma coisa acontecendo nesse universo que está nos ajudando, sabe? Que a E gente é olha, extremamente receptivo. Então, por que não me abrir, por exemplo, a coisas que realmente me ajudem? Será que essa natureza não está aqui para nos ajudar, né? O mundo dévico, o mundo da, né? Tudo isso que está aí nos envolvendo não está para nos ajudar? Será que essa imensidão do infinito não está aqui para nos ajudar também, como ser humano, para viver essa tarefa que ninguém que acha fácil, né? Ninguém acha fácil, não. Mas tem muita ajuda, e a gente estruturalmente é aberto a isso. Nosso corpo é água pura, nosso planeta é água. A gente tem essa possibilidade de crescer com a integração, né, com essa grande união com tudo, com os reinos, com o universo, está aqui para nós. E por isso que é tão perigoso o que a gente vive, que é o oposto, que é ficar comendo muita besteira, que é ficar vendo coisa que fala de conteúdos ruins, sei lá, filme de terror, filme de guerra, ou vivendo emoções intensas, né, busca constante de prazeres. Tudo isso entra em nós, porque a gente é água, mas o que é bom entra também, sabe? Então, focar naquilo que é bom é uma escolha, é uma consciência, né? sim, e é interessante que eu estou pensando agora é quando a gente encarna, né? Os bebês têm muita água no corpo. E aí a gente vai vivendo e vai perdendo essa água, tanto que a gente vai envelhecendo e vai ficando mais desidratado, vai perdendo água, ou seja, a gente vai saindo do yin, né? Que o yin seria essa água e vai se tornando mais yang, mais energia, né? Então, no processo aí encarnatório, que a gente sai de um plano celestial e vai encarnando, né? Vai descendo de plano em plano até chegar na Terra. Então, a gente vai perdendo água, né? A gente vai se tornando mais energia. Então, interessante, fazendo um link aí com isso que você está trazendo. O Uma bebê é muito possibilidade. receptivo, né? Muito Sim, receptivo. Tanto que uma mãe costuma amar o filho, né? De tanto que ele é receptivo.
E é difícil a gente amar alguém, viu? É muito difícil, né, o ser humano aprender ao amor. E na relação quando o ser